Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 29 de outubro, volume 2, capítulo 27. 31 de maio de 1899. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus. E quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe. Então, esse momento aqui, né, aquele estado habitual de Luísa, né, que aqui ela estava fora do corpo dela. Então, espiritualmente, ela via, né, ali Jesus inspirar o confessor, né, conversar com o confessor ali, né, iluminar, né, dessa atitude que ele estava querendo tomar, né. É muito complicado que o ser humano quer as coisas assim, do jeito dele, da forma dele, né. E ali Jesus vem orientar, né, inspirar o confessor aqui, ó. Aí Jesus vai falar aqui. Isto é impossível, até eu tive adversários. Então a pessoa não quer assim, quer sair atropelando tudo, né? Não pode ser assim, né? A gente vê a vida de Jesus, o modo de Deus, né, de conduzir as coisas, a gente vê na vida dele, na vida dos santos. É assim, é a repetição da vida dele, é a mesma coisa, né? É impossível fazer essas coisas assim. Como é que eu posso? A verdade dele não vai, assim como ele falou, a verdade dele não vai brilhar, né? Se for tudo muito fácil, porque para ele mesmo não foi. Então, assim, como vai tem que ser imitação da vida dele. A gente tem que viver como ele viveu, né? A vida dele vai se repetir em nós. Então, vai ser muito contraditório se tudo for facinho demais, né? Se não for com espírito de sacrifício, não tentem parte com ele, né? Ele fala nos trechos do livro do céu, as coisas têm que ser com espírito de sacrifício. Tem que ter espírito de sacrifício, porque senão não tem parte com ele, não é a obra dele. Ele fala lá, né? Eu não lembro qual é o volume, mas ele fala sobre isso, né? Que todas as coisas têm que ter espírito de sacrifício, né? Tem que ter algum sacrifício. Então, assim, ele teve adversário, então é impossível. Ele teve porque a gente não vai ter, né? Tem uma passagem na Bíblia que ele fala que o servo não é maior que o seu senhor. Então, se ele foi perseguido, no Evangelho de São João, se ele foi perseguido, né? A gente também vai ser. Se ele foi caluniado, a gente também vai ser. A gente não vai ser diferente. A nossa vida não vai ser diferente dele, não vai.
porque não somos maiores que ele. Então, se perseguiram ele, se não aceitaram o que ele falava, se os doutores ali criticaram os milagres de Jesus, falou que ele estava endemoniado, a gente vai passar pelas mesmas coisas, porque não somos maiores que Deus. A gente vai passar, se ele foi, a gente também vai, né? Aqueles que querem viver santamente, querem fazer tudo à vontade de Deus, né? Viver uma santidade e que crê, que tem fé em Deus, né? Que vive uma vida santa, né? Esses que ele fala na Bíblia, os amigos dele, vai ter a mesma vida dele, vai também ser perseguido, caluniado, humilhado, injuriado, vai passar, vai ter adversários, entendeu? Vamos dizer assim, é o normal, vamos dizer assim, né? As pessoas ser perseguidas, né? Então ele fala assim: isto é impossível. Até eu tive adversários. E isto em pessoas das mais notáveis e também sacerdotes e outras dignidades. Então a gente sabe, né? No tempo de Jesus, os fariseus, né? Os mestres da lei, né? Gentes doutas daquela época, como ele era perseguido, né? Ele era muito difamado e perseguido, não acreditava, era uma dureza de coração muito grande. Né? Ele tinha muitos adversários, Jesus. E era pelas pessoas mais doutas, que não, né, que deveriam, assim, é, enxergar, entender, porque eram pessoas estudadas, que conhecia, né, as profecias, né, que conhecia a palavra de Deus, eram doutores estudados, né, e eles eram adversários. Eles foram adversários de Jesus, perseguiram Jesus toda a vida de Jesus, né? Tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Então é o modo de Deus. Para que a verdade se destaque, para que a verdade brilhe, né? Essas oposições têm que acontecer. Então a gente não tem que querer atropelar as coisas e querer fazer as coisas do nosso jeito. Mas assim, respeitar, né? Assim, de deixar dar liberdade para Deus. Porque se a gente for meter o nosso dedo, sabe, a verdade não brilha. E as coisas não tem que ser fácil mesmo. É com espírito de sacrifício mesmo. Então a gente não tem que tá metendo o dedo em nada e querer fazer as coisas do nosso jeito. Né? Porque só Deus sabe o tempo de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo para todas as coisas, o momento certo, e é só Ele pode convencer. Então a gente não tem que estar enfiando a goela abaixo nada. E isso é assim para trazer para a gente, né? É que a gente tem que entender que a gente não tem que estar querendo enfiar a goela abaixo, é verdade, para ninguém, né? E até a Aline já falou sobre isso, né? Em alguns vídeos, né? Acho que foi da Escola Divina Vontade. Em alguns vídeos ela já falou sobre isso. A gente não tem que sair enfiando goela abaixo nada. Não tem que sair, um exemplo que até ela deu, na paróquia e sair lá, sabe? E falar de todas essas verdades, ser assim, é muito complicado, porque a gente não pode chegar para um sacerdote e ser muito espiritual e falar de coisas tão profundas, que eles vão ficar assim, sabe? É como Jesus está falando, vai ser zombaria. Vai servir de zombaria, eles não vão acreditar. A gente vê aquele padre lá do vídeo que a gente viu, José Eduardo, do rapaz que falou: ah, padre, acho que eu tô na quarta morada, né? Uma coisa assim. E ele riu da pessoa, duvidou. É impossível. Como assim? Tá sendo soberbo, né? Então, olha só, a pessoa falar de espiritualidade, de coisa profunda, eles automaticamente eles desanimam a pessoa, eles acham impossível, que não é bem assim. Então, eles resistem. Então, sabe? Jesus não quer que a gente, é como ele já falou, que jogue pérola aos porcos, é a vida dele. Então, se as pessoas não estão com disposições, não têm disposições, entendeu? Então, isso só vai ofender a Deus, né? É, ele vai se sentir ofendido, né? É, a palavra dele vai ser servir de zombaria, ele vai ser zombado.
né? E em vez da verdade brilhar, né, a verdade vai ser zombada. Então isso é muito sério. Então a gente não pode sair atropelando, né? Parece ser uma coisa boa, né? Nossa, vamos lá, temos que falar com o padre, convencer. Os 36 volumes na mão, vamos lá, padre, é assim, eu vivo isso, eu tô assim, né? A gente sabe que a gente tem que dissimular, né? A gente não pode se aprofundar tanto com o padre, com ninguém, porque não é a gente acha que é a gente que vai convencer alguma coisa, né? É como Jesus está falando no trecho, né? A gente tem que viver retamente, né? É fazer a nossa parte, né? De maneira reta e simples. Simples, porque é como a Aline falou no vídeo, é Jesus. É só Deus que sabe quem vai viver na divina vontade, quem vai conhecer esses escritos e quem vai viver. Só Deus sabe, a gente não sabe. Então a gente não pode sair atropelando. O que, é que a gente tem que fazer? É continuar a fazer o que a gente está fazendo, né? Isso já foi falado. É fazer o que a gente está fazendo aqui. É usar da internet, a gente vai divulgando de maneira reta e simples, fazendo o que precisa ser feito, né? De acordo com aquilo que a divina vontade vai dispondo, a gente vai vivendo. Não sair atropelando, né? É claro que o que a gente mais quer é que a divina vontade seja conhecida, mas a gente não pode atropelar os tempos, vamos dizer assim, atropelar as coisas, né? Mas tem tempo, né? E Deus, ele vai mostrando, né? O tempo, agora é o tempo disso. Se a gente vê que ele vai trazendo as coisas no tempo certo, né? As luzes, os conhecimentos, as coisas que ele, né? Os atos que ele pede pra gente fazer, é tudo no tempo, cada coisa no seu tempo, as coisas que é para ser falada nos vídeos, para ser divulgado, né? Tem tempo. E ele vai manifestar um momento oportuno para fazer todas as coisas. Então a gente tem que ter paciência e esperar, né? A gente não pode atropelar e deixar a divina vontade livre para conduzir, porque ela sabe o que fazer, como fazer, o tempo, para quem, né? Para quem deve chegar, porque não podemos jogar, né? A vida divina aos porcos, que vão rejeitar, vão zombar, vão duvidar. Então é muito sério, a gente não pode, né? Por mais bom, parece tão santo seja, né? É tão assim um ato tão bom, mas que isso vai atrapalhar. E não é a gente que tem que fazer nada sair por aí que a gente não sabe quem é que vai, quem é que está com disposição, a gente não conhece o interior das almas. A gente não sabe quem está com disposição para ouvir, quem vai, né, entendeu? Quem vai estar com abertura para ouvir. A gente não sabe quem é que vai conhecer esses escritos, quem vai viver, só Deus sabe. E é Ele que vai trazer. Ele vai trazer essas almas, porque Ele sabe quem vai ser. Então, no tempo certo, Ele vai trazer os sacerdotes, vai trazer religiosos, vai trazer as pessoas que vão viver. Essas pessoas vão chegar no canal, vão ouvir, né? É por isso que Ele quer que a gente não deixe de divulgar, que a gente faça bastante vídeos, que a gente partilhe, fale da vida prática, porque no momento certo Ele vai trazer as pessoas. No momento certo as pessoas vão chegar. Essas pessoas que viverão na divina vontade, elas vão chegar nos vídeos, os vídeos vão chegar até elas. O importante é a gente continuar fazendo, apesar de ser indiferente, não ficar paralisado no tempo em que a gente vive, nas dificuldades que a gente está vendo, nas resistências das pessoas, mas que a gente fique indiferente mesmo e não paralisa no bem que está fazendo, né? Então, não paralisar, manter reto essa constância de divulgar, de partilhar, de falar a vida na prática, falar da divina vontade. Quantos mais vídeos, melhor, né? E Deus vai pegando os vídeos e vai aí chegando para as pessoas que têm que ouvir no momento certo, né? Então é importante a gente entender isso, né? Então isso desgosta muito ele, porque vai ser zombado se a gente querer atropelar, né? Então a gente tem que ir ali, né? De acordo com o que a divina está dispondo, sem apressar, sem querer atropelar, né? Nem querer adiantar nada, né? A gente não sabe o tempo certo de nada, né? Então a gente é isso, né? Manter essa atenção, né? E discernir, né? E prestar atenção que a divina vontade, né? Tá ali manifestando, né? A sua vontade, pra gente não atrapalhar a divina vontade, né? E acabar que a divina vontade sendo zombada,
né? As obras de Deus ser zombada, né? A vida divina ser zombada. Meu Deus, isso vai desgostar muito ele, como ele fala, né? Muito, né? Ó, que queira ser aconselhados por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer. Então é importante aqui. Então ele tá falando aqui, ó. E é o que a gente faz. Se a gente for ver na vida prática que a gente faz aqui, né? Esse negócio que Jesus fala aqui de pegar conselhos, né? Porque a gente pega muito em vídeos, né? Confirmações, né? E Jesus geralmente confirma muito o que ele quer, as luzes, né? Ali para iluminar mais os conhecimentos. A gente vê muito isso nos vídeos que a gente assiste das homilias, né? Dos sacerdotes, que a gente já vê os vídeos que chega, né? E a gente vê que vem luz, mais iluminação do que a gente está ali meditando no dia, do que a gente está estudando, né? E vem mesmo, né? É assim, confirmações também, né? Então eu vejo muito assim trazendo para a gente, né? Essa parte que Jesus está falando nisso nos vídeos, né? Geralmente esses conselhos, né? De sacerdotes bons e santos e até doutos, né? Para ter luz, eu vejo muito nisso na prática nos vídeos que a gente assiste, né? A gente tem Jesus traz muitas luzes dos vídeos, né? De homilias do sacerdote de pregação, né? E também confirmação, né? Que aqui, ó, que ele fala, e até para fazer o que eu quero, confirmações do que ele quer, né? Então, geralmente ele se serve, né, disso, né, dos vídeos, né? Bem interessante. Então é isso, né? Ele não quer que a gente se aprofunde mais, que a gente fale aprofundar, né? É de simular, né? É de simular mesmo, né? Nossa vida exterior é na dissimulação para as pessoas, né? Assim foi Nossa Senhora, né? E Jesus também teve que dissimular Nossa Senhora também, né? Porque é muito precioso, né? É a verdade, é a palavra. A gente tem que ter muito cuidado para ela não ser zombada. Por mais santo que seja o ato, mas a gente tem que ter muito cuidado, discernimento, atenção, para acabar que a gente não colocando, né, a divina vontade, a vida divina, né, para ser zombada, né? Então é sério, né? Ser desperdiçada aquela verdade, jogar fora, não dá, né? É uma vida divina. Então tem que ter cuidado. E aí ele fala aqui, como é o conselho dos bons e a oração. Isto eu permito. A gente vê que isso ele permite. A gente vê isso na prática, né? Na nossa vida, que a gente vê essa permissão dele. Ele faz isso através de vídeos, através da palavra dele, né? Da oração. É muito incrível. Isso ele permite, tá vendo? Como a gente tá vivendo, né? Seguindo direitinho, né? Como a divina vontade está conduzindo tudo, o grupo aqui, porque é assim mesmo que a gente vive, né? Mas o resto, não. Seria querer fazer um desperdício de minhas obras, tá vendo? E pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois, depois me disse a mim: o que quero de ti é um obrar reto e simples, né? Então é isso, é as obras, né, de maneira reta, sem exagero, né? E na simplicidade do jeito que a gente está fazendo, né? Então a gente vê que a gente está caminhando certinho, né? A divina vontade que está conduzindo tudo. A gente está vendo aqui uma confirmação, mais uma confirmação, né? Pro que a gente está vivendo, pro grupo, né? Então é o obrar reto e de maneira simples, sem exagero, sem maquiar nada, sem, entendeu? É na simplicidade. É assim mesmo, né? Divulgando a prática, a vida mesmo, dando os exemplos com a nossa vida. De maneira simples, é simples. As pessoas têm que entender, né, que a vida com Deus é simples, né? Não é nada esse extraordinário que as pessoas esperam. Então as pessoas querem fazer grandes coisas e Deus não é assim, né? Ele quer as coisas simples, coisas do dia a dia, rotina, coisas do dia a dia, né? Viver a nossa vida, né? Que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, né? Então a indiferença é ser indiferente pelo que está acontecendo, né? A gente não se preocupar, a gente não perder a atenção,
né? Não perder o foco, né? Não paralisar, né? Nas humilhações, nos prós e contras, né? A gente não paralisar em nada, né? No pró e nem nas pessoas que estão contra, nem a favor, nem contra. Então, assim, é indiferença, né? Ser indiferente, né? E só focar em Deus, né? É o olhar fixo em Deus, no que Ele quer, os propósitos dele, nas coisas dele, né? As criaturas, a gente não tem que estar se preocupando com o que vão falar, o que estão pensando. É aquela coisa, né, que falou no vídeo, né, de ontem da santidade, né, que a gente meditou ontem, é ser indiferente, né? A indiferença é o esquecer de si mesmo, é não estar se preocupando com a estima própria, com o que vão pensar, o que vão dizer. E é simplesmente ser sincero, falar a verdade, ser transparente, de maneira simples e reta, né? Sem exagero, né? Deixa-as pensar como queiram, tá vendo? Então não se preocupar com o que vão pensar, né? Mas só que Deus quer que a gente fale a verdade. Seja sincero, não deixe de ser verdadeiro e falar mesmo o que precisa ser falado, como se a gente faz nos vídeos, como a Aline faz nos vídeos da Escola Divina Vontade, né? Então não tá se preocupando, não deixar de falar, porque o que as pessoas vão pensar, né? E não se preocupar mesmo, né? E só fazer o que precisa ser feito, né? Sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Pois é, né? A vida de Jesus não foi assim, então é querer se desviar. Então isso não é imitar a vida de Jesus, né? E apesar de Jesus não paralisou, a gente vê que ele foi indiferente, né? Assim, ele não paralisou, ele sofria, doía, ele ficava amargurado, mas ele não paralisava. Ele não paralisava e continuava ali retamente, né? E de maneira simples, né? A fazer todas as coisas. E ele não paralisava, né? Em fazer a vontade de Deus, o que o Pai queria. Então, ele continuava, apesar dele. E ele não ficava se preocupando o que as pessoas iam pensar dele, né? Ele não se incomodava com isso, né? Então a gente querer fazer diferente, que todos sejam favoráveis e querer agradar, isso não faz parte da divina vontade, da vida divina, né? Porque é o ser humano, a sua vontade que quer se agradar a todos, né? Então é por isso que vive muito de virtude, por isso que a santidade humana é muito virtudes, né? E gosta muito de maquiar e sempre se mostrar belo, porque quer ser favorável, né? É o humano que quer ser favorável e agradar a todos e deixa de fazer o que precisa ser feito, deixa de ser sincero, transparente, falar a verdade, de ser reto para agradar, né? E a gente não tem que viver assim, né? A nossa vida não é assim, isso não é ser um outro Jesus, isso não é corresponder à divina vontade, isso não é imitar, né, a vida de Deus, né? Que as coisas não foram favoráveis para Jesus. Então, né, a gente querer as coisas favoráveis é desviar. É se desviar da divina vontade, é se desviar, né, da imitação da vida, né, de Jesus. É isso. Amém, Fiat.